Bom dia a todas, bom dia a todos, boa tarde a todas, boa tarde a todos, boa noite a todas, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a esse nosso encontro semanal, a essa nossa aula de filosofia. Exatamente, mais uma aula de filosofia que estamos aqui nos preparando para assistir, para compartilhar com vocês. Agora, para que vocês possam estar preparados para acompanhar esta aula até o final, deixa eu ver se vocês lembram o que a gente precisa fazer. Lembraram? Ah, muito bem, exatamente. Precisamos pegar todos os nossos recursos de trabalho. E quais são os nossos recursos de trabalho? Aqueles que nós utilizamos no decorrer de toda a aula, que é o nosso caderno, o nosso livro, a nossa caneta, o nosso lápis, nossa borracha e todo e qualquer material que vocês considerem útil para tudo aquilo que vocês forem fazer durante todo esse tempo. É claro que o primeiro vocês já estão utilizando, que é o seu equipamento eletrônico, que permite que a gente se comunique, que a gente se veja, que a gente converse. Agora, e o livro? Vocês têm o livro? Você tem o livro? Você tem? E você aí atrás, tem? Não tem? Não se preocupe. Para todos vocês, estejam vocês matriculados em qualquer uma das turmas com as quais a gente trabalha, ou estejam nos assistindo pelo YouTube, nós disponibilizamos as páginas que estamos utilizando no decorrer da aula. Lembrando que o livro que a gente utiliza é o livro Filosofando. Então, todas as páginas que nós utilizarmos, nós sempre disponibilizamos para vocês. Se vocês estão matriculados, excelente. No finalzinho desta aula, vocês vão receber um formulário de atividade com as páginas lá inseridas. Se está assistindo somente pelo YouTube, é só colocar no comentário que gostaria de receber as páginas. Até se quiser por antecedência, coloca na próxima aula, pode liberar a página antes e a gente faz isso, tá bom? Então é só fazer o pedido que a gente libera. Agora, completamos essa etapa? Já estamos com todo o nosso material de trabalho, com todos os recursos que vamos utilizar? Então vamos para a próxima? E o que seria a próxima? Vocês lembram? Ah, claro que lembro. Sim, nós estamos na internet e a internet a gente pode assistir esta aula de qualquer lugar. Mas tem uma coisa: não pode ser qualquer lugar. Tem que ser um lugar que você se sinta confortável e bem acomodado e acomodada para poder acompanhar a aula até o final. Então, uma das sugestões que eu já começo fazendo é que você precisa da sua água. Sim, a minha já está aqui, ó. Percebam, já estou até bebendo, ó. Por quê? Porque a gente precisa se hidratar. A aula vai levar alguns minutos, quase uma hora de aula. Não é assim? Então, essa quase uma hora de aula vai exigir de você estar bem hidratado para acompanhar até o final, com a mente ativa, atento e atenta, com concentração. Senão, você acaba não conseguindo acompanhar e entendendo a aula da forma como ela for apresentada. Agora, não basta só ter a água. Você precisa ter um lugar onde você vai sentar, onde você vai colocar seu material. Então, tem várias sugestões que eu deixo aqui para vocês. Pode ser uma mesinha que você tem aí, uma cadeira que você possa colocar num lugar onde você se sinta mais à vontade. Pode ser na cozinha, que também é um ótimo lugar para se estudar, principalmente se esta cozinha estiver com aromas perfumados, saborosos, pelo menos para quem gosta. Eu gostava muito, quando eu era adolescente, de estudar na cozinha. Mas se você não gosta da cozinha, não tem problema. Pode acompanhar pelo sofá, senta no sofá, desde que você não atrapalhe ninguém. Senta no sofá, coloca seu material ali do lado, coloca o copinho d'água ali do lado. Não importa onde você vai, desde que você esteja bem acomodado e bem acomodada. Agora, só tem uma sugestão que eu coloco uma proibição. Está aqui. Sabe qual é? Essa mesmo. Aquela de você assistir essa aula deitado à cama. Não faça isso, porque você não vai conseguir sair dessa aula melhor do que entrou. O objetivo, o propósito é que você aprenda, que você se desenvolva, que você revele coisas que estão ainda escondidas, que são desconhecidas para você. Então, a cama vai te atrapalhar nesse momento. Faça o uso da cama depois da aula, depois que fizer as atividades. Durante, vai te atrapalhar, então eu sugiro uma proibição para que você não assista essa aula deitado à cama. Então, já estamos com o nosso material,
Já sabemos onde vamos fazer todo o acompanhamento da aula? Então, chega a última etapa da nossa preparação, que é aquela em que eu peço para vocês se inscreverem no nosso canal do YouTube. Sim, eu sei que vocês estão cansados de ouvir várias pessoas que vocês seguem no YouTube pedindo para que vocês se inscrevam. A ideia da inscrição não é para que eu tenha seguidores, muito pelo contrário, é para que eu tenha estudantes. Sim, aqueles que acompanham a aula todas as semanas. Então, a partir do momento que você se inscreve, é como se você estivesse reforçando a sua matrícula. E como que você faz isso? Vá lá no botão de inscrever-se, clique em inscrever-se. Mas não basta clicar em inscrever-se. Tem uma outra forma de você também garantir que você vai acompanhar a aula sempre que ela for lançada. De que forma? Aqui, ó, clicando nessa campainha, nesses sinos. Clique nesses sinos, porque os sinos vão funcionar como uma campainha. Eles vão lhe lembrar, eles vão lhe avisar que algo está no ar. E o que é esse algo? A aula que nós estamos aqui compartilhando com vocês. Então, clique no botão inscrever-se e clique no botão da campainha, dos sinos. Depois disso, assistiu a aula todinha, fez exercícios, gostou da aula, se sentiu bem, aprendeu coisas novas, teve coisa que você não sabia que você passou a saber? Então, clique em gostei, coloca lá, diz que você gostou da aula, porque dessa maneira o YouTube vai entender que você quer continuar assistindo essa aula e tendo prioridade naquelas notificações que você recebe dos outros canais. Claro que enquanto estiver aqui na aula à distância, remota, é importante você saber que a aula está indo para o ar e o horário que ela está indo. Então, clique aí no gostei, que você vai dar um reforço. Caso você chegue no final da aula e ela não tenha contribuído muito e você ficou na mesma, beleza, não clique em nada. Simples assim, é só não clicar em nada. E por último, não menos importante, é aquele momento que eu peço para vocês serem caridosos e caridosas, fraternos e fraternas, solidários e solidárias. Sabe de que maneira? Clicando nesse botão aqui, o botão de compartilhar. Sim, sabe aquele amigo, aquela amiga, aquele teu colega de turma que ainda não está acessando? Ou então, aquele teu colega de outra turma, ou colega de outro colégio, ou então um vizinho, uma vizinha, alguém que você conheça, que quer ter ao contato com a sociologia ou com a filosofia, que é o nosso caso aqui. Compartilhe esta aula com esta pessoa, contribua para que ela possa se aperfeiçoar, que ela possa acompanhar, de alguma maneira, algum conteúdo filosófico, algum conteúdo sociológico, que é o que o nosso canal está sempre disponibilizando. E dessa forma você vai estar ajudando alguém também a se aprimorar, a continuar estudando, a se desenvolver. Estamos de acordo, então? Alguma dúvida? Nenhuma? Podemos partir para a aula? Estão ansiosos? Ah, sei que estão, até porque o tema é muito interessante. Nós estamos falando de um tema que nós vemos ao longo das semanas acompanhando. E este tema tem tudo a ver com aquilo que a gente vive no nosso cotidiano. Ah, não sabe qual é? Claro que sabe. O tema é a modernidade, a forma como nós pensamos. Sim, como que nós pensamos hoje? De onde que vêm os nossos pensamentos? Por que pensamos desta maneira? Quais são as características dessas nossas ideias que são, de fato, produzidas por nós? Será que nós não somos discípulos de alguém? Será que as nossas ideias não refletem as ideias de algum filósofo do passado? Pois bem, ao longo dessa aula você vai ter alguma dessas respostas respondidas e talvez algumas perguntas criadas. Eu espero que vocês tenham mais perguntas do que respostas, porque o objetivo de toda a filosofia é o questionamento. E depois, se você encontrar alguma resposta, lembrem-se, essa resposta não é absoluta, ela é uma resposta provisória, porque ela vai lhe dar apenas o caminho para uma nova pergunta e um novo questionamento. E assim a filosofia vai se construindo. Então, aqui nós estamos diante de uma janela, está ventando, o computador está ligado, alguém estava sentado aqui, a canequinha desse alguém está aqui, os livros,
uma plantinha ao lado. Nossa, me deu até uma paz. Mas será que a modernidade é tão harmônica assim? Será que nossos pensamentos são tão harmonizados como esta imagem? Ou será que eles vivem, às vezes, em conflito, em confusões? Será que eles são difusos? Se espalham para todo que é lado? Pois bem, então, ao longo das próximas telas, a gente vai poder falar um pouco mais sobre isso. Podemos, então, seguir? Próxima tela? Acompanhe-me na leitura. Lembrando, as páginas do livro que nós estamos utilizando são as páginas 213, 214 e 215. Então, a Revolução Científica produziu outra realidade pela qual se reconheceu o poder do conhecimento humano, capaz de transformar o ambiente, ou como se dizia então, de dominar a natureza e tornar-se senhor dela. Essa é uma característica da ciência. Quando a ciência se torna autônoma da filosofia, uma das grandes contribuições da ciência foi exatamente a dominação da natureza, do meio natural, daquele em que, antes até mesmo da filosofia ser desenvolvida, acreditava-se que era tudo mítico. Era o lado do sobrenatural, daquilo que não tinha explicação natural. Tudo que não tem explicação natural, e esse natural é do ponto de vista físico, científico, nós chamamos de sobrenatural. Então, a Revolução Científica cria essa ideia de que ela domina a natureza e que ela quer se tornar senhor dessa natureza. E a partir daí, muita coisa passou a acontecer. Então, este homem que está aí na tela, o nome dele é David Hume. O David Hume é um escocês que viveu entre 1711 e 1776. Ele, dentre tantos filósofos, ele é um filósofo importantíssimo para essa nossa fase do pensamento moderno. Ele participou de muitas polêmicas por sua oposição ao racionalismo cartesiano. Lembram lá do René Descartes? Penso, logo existo. Lembram disso? Do penso, logo existo? Lembram do plano cartesiano? Eixo X, eixo Y? Então, o René Descartes, ele trouxe uma contribuição para a filosofia, para o pensamento moderno, que é a ideia da razão como centro de tudo. Então, a razão é responsável por encontrar as respostas que nós precisamos. Então, o David Hume, ele é um crítico a isso. Ele é crítico a esse racionalismo cartesiano. E então ele abraça o que a gente chama de empirismo radical. O empirismo radical assumiu uma postura declaradamente cética, embora moderada. O que seria o empirismo? Que você, através das experiências sensoriais, é capaz de identificar e encontrar respostas com as quais você, antes, pela razão, não conseguiria. Então, ele acredita que é a partir das experiências, dos testes, daquilo que pode ser testado e percebido sensorialmente pelas suas emoções, é que vai fazer com que a realidade seja revelada, ou a verdade seja revelada. Compreendem isso? Dúvidas? Comentários? Detalhe, se você tem dúvida, se você tem comentários, quer fazer alguma pergunta, coloque lá no chat. Sim, é o nosso canal de comunicação, lá no Google Chat, onde nós temos todas as nossas turmas registradas. Você está registrado numa dessas turmas. Então, coloque lá no Google Chat sua pergunta e a gente responde ela. Se for uma dúvida, a gente comenta. Se for algum comentário, a gente dialoga. E todos os outros que estiverem pelo YouTube podem fazer a mesma coisa pelo chat do comentário do YouTube. Podemos, então, seguir? Entenderam? Estamos de acordo? Então, vamos lá. Hume divergiu das concepções éticas tradicionais em sua obra mais importante, chamada de Tratado da Natureza Humana. Enquanto toda a tradição filosófica priorizava o papel da razão na contenção das paixões, Hume foi enfático ao dizer que a razão não fundamenta a moral, pois esse é o papel do sentimento. Olha ele tirando
a partir das suas interpretações de mundo, tirando o papel da razão e atribuindo o papel de controle que o cartesiano, que o René Descartes desenvolveu através das suas ideias, tirou o papel de controle da razão e atribuiu ao sentimento, às emoções. E isso, é claro, que vai dar muita conversa, vai dar muito debate, vai dar muita discussão filosófica. E o Home vai ficar reconhecido historicamente por causa disso. Podemos continuar? Estão acompanhando a leitura direitinho? Então podemos, vamos lá. Para ele, são as paixões que determinam a vontade. Por isso, os atos morais dizem respeito a sentimentos de aprovação ou desaprovação de nossos atos, e as sensações de agrado e prazer ou de dor e remorso que deles resultam. Percebam o que o Rumi está dizendo. Acompanha o raciocínio dele. Antes de acompanhar, lembrem sempre que todas as vezes que um filósofo apresenta a sua interpretação de mundo, é uma das interpretações dentre tantas outras interpretações sobre o mesmo tema. Não significa que ele tenha a verdade, que a verdade é aquilo que ele está dizendo. Então, quando a gente apresenta os filósofos para vocês, é para que vocês possam depois fazerem comparações e identificar quais os pontos, quais os elementos que vocês se identificam, com os quais você concordam, com os quais você critica e discorda. E dessa forma a gente vai crescendo e vai construindo o nosso próprio pensamento. Está claro isso para vocês? Eu sempre repito isso para que vocês não abracem uma ideia apresentada diante de vocês, seja de qualquer filósofo ou qualquer profissional, seja na área filosófica, sociológica ou em qualquer outra área do conhecimento, e comece a achar que aquilo é uma verdade absoluta. Até mesmo a ciência não tem verdade absoluta. Todas as verdades reveladas pela ciência são verdades provisórias, até que alguém traga uma nova verdade que vai suplantar aquela que está coexistindo até o momento. Está claro isso? Então, podemos prosseguir? Qualquer dúvida, faça o uso lá do Google Chat que a gente vai dialogando com vocês. Então, para eles, são as paixões que determinam a vontade. Por isso, os atos morais dizem respeito a sentimentos de aprovação ou desaprovação. Então, quando eu tenho uma emoção qualquer, essa emoção é que vai dizer para mim se eu devo ou não devo agir de determinada maneira. Então, a minha vontade... Vou pegar uma coisa bem simples, fácil de entender. Você tem um fim de semana... Vai ter um fim de semana, vai ter uma festa. A festa de uma pessoa muito querida sua. Você gosta muito dessa pessoa. É a festa de aniversário dela. E aí você, é claro, foi convidado. E você vai lá comemorar com essa pessoa o aniversário dela. Nessa festa tem bastante comida e bastante bebida. Bebidas alcoólicas e bebidas não alcoólicas. Você dirige. Você vai à festa de carro, com o seu carro, ou pode ser com a sua moto. E aí você que vai a essa festa dirigindo... Ah, tá. Perdoe, gente. É claro, eu sei. Nenhum de vocês que estão no segundo ano, pelo menos até onde eu sei, tem carteira de habilitação. Isso aqui é uma hipótese. Coloque-se no lugar como se fossem já adultos com carteira de habilitação, tá? Eu sei que estão falando sobre isso. Então, coloque uma imaginação na sua cabeça. Imagine que vocês são adultos e dirigem, têm carteira de habilitação e vão à festa de uma pessoa muito querida. Pode ser assim? Podemos prosseguir, então? Então, tá bom. Então, chegando lá, você estaciona o teu carro, entra, fecha, abraça a pessoa que você gosta bastante, aniversário dela, e aí vocês começam a conversar, e tem dança, tal, come um pouquinho, aí alguém vai lhe oferecer uma bebida. Lembrando, você está dirigindo. Você vai voltar para casa dirigindo. E aí te oferece uma bebida. Você está sozinho, não tem ninguém com você. E aí você olha para aquela bebida e você pergunta,
É alcoólica ou não alcoólica? Aí a pessoa, é claro, é alcoólica, vamos nos divertir, vamos relaxar um pouco. E aí a primeira coisa que vem na sua cabeça, é festa da meu amigo, da minha amiga? Vou relaxar um pouco, vamos nos divertir. Ou a outra coisa que vem na sua cabeça, caramba, se eu relaxar, eu posso até apagar. E se eu apagar, como é que eu vou voltar para casa? Como é que eu vou dirigir? Porque a cada gole de bebida alcoólica eu vou perder a minha coordenação motora e eu posso sofrer um acidente. Vejam, nesse instante, a sua vontade qual é? Relaxar com seus amigos ou ficar concentrado, acordado, consciente dos seus atos. Lembrando que você é responsável por si mesmo. Você vai dirigir o automotor. Você vai dirigir aquele veículo. Mas com detalhe, quando você colocar o pé na estrada, não vai estar só você. Existirão outros na estrada. Então não é só você o responsável por si. Você também é responsável pelos outros. Então, nesse momento, a sua vontade está vivendo um instante conflituoso. Este conflito é um conflito que a gente chama ético-moral. Por quê? Uma coisa quer que você faça o uso da bebida alcoólica para relaxar, se divertir com seus amigos. Mas o outro está na sua consciência. Porque diz para você que você pode sofrer, você pode ter dor, e depois de ter dor, ter remorso dos fatos posteriores àquele copo que você bebeu de bebida alcoólica. Então, essas sensações de agrado e prazer, de dor e remorso, elas estão dentro de nós o tempo todo. E é onde nós vamos distinguir. Então, para Rony, são as nossas paixões que vão determinar as nossas escolhas. Como que nós vamos agir numa situação dessa? Não é a razão. Se for a razão, você é mais cartesiano. Se for a emoção, você é mais romeriano. Entendem? Está claro isso para vocês? Então, cada filósofo tem uma interpretação de mundo. Então, você vai percebendo como que você joga esse jogo da vida. E esse jogo da vida tem tudo a ver com a sua conduta, com a tua forma de trabalhar, de agir diante das diferentes situações que a gente vive no nosso cotidiano. Podemos prosseguir? Dúvidas? Estão acompanhando? Está rápido demais? Então tá bom. Então vamos lá. Próxima tela. Cabe à razão apenas discutir o que é verdadeiro ou falso, enquanto os atos morais requerem juízos de valor, que nos ajudam a identificar as ações como boas ou más. Pergunta. Pegar o carro ou a moto que você estiver alcoolizado é uma ação boa ou má? Questione-se. Nessa nossa hipótese aí, nessa nossa imaginação. É uma virtude ou é um vício? Detalhe, é o que o Rumi diz. O máximo que a razão pode fazer é colaborar com as paixões orientando-as. Agora sim, você está lá, ai, que vontade de beber, relaxar aqui com meus amigos, de me divertir. E aí a tua razão pode falar assim para você. Cara, você pode se divertir sem beber. É melhor você se divertir sem beber e chegar em casa ileso do que você se divertir bebendo e chegar em casa ferido e ainda ferir outras pessoas. Ela só pode lhe orientar. Essa razão seria a sua consciência. Mas se a sua emoção for muito forte, talvez você beba. Talvez você fique pela estrada, talvez você sofra um acidente, talvez você não sofra acidente nenhum, mas depois fique com remorso porque você poderia ter sofrido. Talvez você arranhe o carro. Talvez tantas outras possibilidades. Mas é nesse momento aí crucial da escolha que tudo acontece. É no momento crucial da escolha que toda a realidade se apresenta para você. E aí não tem escapatória. Fez a escolha, tem que assumir todos os efeitos, todas as consequências dessa escolha. Lembrando, todo efeito
só ocorre se houver uma causa. Só há reação se tiver ação. Tá claro isso para vocês? Podemos prosseguir? Então tá aqui, ó, a nossa discussão, né? Estamos de frente para nós mesmos, de alguma maneira. Um querendo uma coisa, outro querendo outra. Podemos prosseguir? Então vamos lá. Moral iluminista. Chegamos no momento em que todas essas discussões vão caminhando para o que a gente vai conhecer na história da filosofia, na própria história, como iluminismo. E, é claro, vão ter alguns filósofos que vão discutir essa temática. Então, tá aqui, eu botei aqui uma pessoa de época, né? Um desenho de uma pessoa de época, segurando uma lâmpada. Iluminismo, iluminação, clareza. Conseguem compreender? É aquilo que faz transbordar luz, lucidez. Quando a gente fala de iluminação, vamos levar luz às suas ideias, vamos deixá-lo mais lúcido, vamos deixá-la mais lúcida. É essa a ideia do iluminismo, trazer lucidez, mais clareza para as ideias daqueles que forem discípulos, seguidores dessas ideias. Tá claro isso? Eu falando tá claro, né? Tá iluminado? Então tá ótimo. Então vamos lá. Acompanhe a leitura. O movimento intelectual do século XVII, que século nós estamos, hein? Muito bem, nós estamos no século XXI. Então, século XVII, 4 séculos atrás. Para quem não sabe quando são 4 séculos são 400 anos. O movimento intelectual do século XVII, conhecido como iluminismo ou ilustração, exaltou a capacidade humana de conhecer e agir pela luz da razão. Ao contrário lá do Hume, que age segundo a luz da emoção. Os iluministas já defendem o agir pela luz da razão. Por consequência, criticou a religião por submeter o indivíduo à heteronomia. Vocês lembram o que é heteronomia? Já falamos isso em muitas aulas anteriores. Heteronomia é aquela conduta que os indivíduos, as pessoas de forma geral, assumem segundo a vontade do externo, segundo a vontade dos outros. Em outras palavras, os outros, o externo, determina como você deve se comportar e você vai agir em conformidade com aquela determinação. Você não pensa por si mesmo. Todas as suas ações, todas as suas decisões, todas as suas escolhas são fundamentadas em escolhas que outros já fizeram, em ações que outros já realizaram, em condutas que outros se comportam. Está claro isso? Então, para os iluministas, a religião é responsável por submeter o indivíduo a isso, a heteronomia, que o subjuga a preconceitos e o conduz ao fanatismo. Essa é a ideia dos iluministas. Rejeitou toda tutela apoiada no princípio de autoridade e defendeu o ideal de tolerância e de autonomia do sujeito moral. Então, o iluminismo, ele nega a heteronomia, ele nega essa ideia de que nós devemos ser obedientes a um determinado conjunto de regras e devemos, sim, refletir, raciocinar sobre essas regras e sermos autônomos. De que maneira isso? Eliminando os preconceitos de nossa mente, eliminando as ideias de fanatismo que nós possamos ter. O que seria o fanatismo? O fanatismo é você considerar uma ideia como verdadeira e é uma verdade definitiva. O fanatismo gera essa conduta. Então, vem o iluminista e questiona isso, critica isso. E sugere que nós sejamos mais autônomos e que sejamos tolerantes, sim, tolerantes com os não autônomos. Então, o filósofo alemão Immanuel Kant,
que viveu entre 1724 e 1804, é a máxima expressão do pensamento iluminista. Aqui está um selo com a imagem, com o busto de Kant. Na obra Crítica da Razão Pura, que é a obra de Kant, concluíram não ser possível conhecer as coisas como são em si mesmas. Ou seja, as realidades metafísicas, por exemplo, a existência de Deus, a imortalidade da alma, a liberdade humana, não são cognoscíveis. O que significa que a imortalidade da alma, a liberdade humana, a existência de Deus não são cognoscíveis? Significa que elas não têm condições de serem apreendidas racionalmente. Você pode, até pela razão, considerar a sua existência. Pela razão, considerar a existência de Deus, segundo Kant. Pela razão, considerar a imortalidade da alma. Pela razão, considerar a liberdade. Mas você apenas considera, você apenas especula, supõe, mas você não tem como, segundo Kant, apreender, ou seja, ter uma resposta definida para esses temas. Defender um argumento que seja sólido, indiscutível, a não ser que você tenha um comportamento religioso. Aí você tem outros argumentos. Mas do ponto de vista filosófico de Kant, isso não era possível. E olha que Kant é um religioso. Mas ele dividia muito bem isso. A questão da fé religiosa dele com a fé filosófica, que é um termo que o Kant usa. Então ele fala desse despertar da fé, mas despertar da fé filosófica, de compreender que o que é metafísico, o que é sobrenatural, não dá para se compreender por completo através da razão. Alguém já parou para pensar na existência de Deus e chegou a uma conclusão que não fosse religiosa? Claro que é filosofia. Tem muitas explicações para a existência de Deus, como a não existência de Deus. Claro que é filosofia. Tem muitos filósofos que falam sobre a imortalidade da alma e outros que falam que a alma não é imortal. Mas todas essas possibilidades são possibilidades filosóficas. Isso só demonstra que a verdade ainda não foi revelada. Porque se eu consigo pensar em duas possibilidades, é claro que dentre essas duas possibilidades pode ocorrer uma terceira, que ainda não foi revelada. E é essa a magia de estarmos aqui, estudando, discutindo, debatendo, refletindo. Isso é mágico. Isso é mágico por quê? Porque permite que a gente entre em contato com aquilo que não é cognoscível, mesmo não apreendendo totalmente pela razão. Mesmo não conseguindo trazer a revelação de forma lúcida, por completo. Sempre tem uma lacuna que fica no meio do caminho. E essa é o que Kant vai estar defendendo nas suas ideias. Então, entre os seres vivos, apenas o ser humano é capaz de vida moral, porque seus atos resultam do exercício de sua vontade e são avaliados por ele mesmo como bons ou maus. O que caracteriza uma vontade boa é que ela aparece como um mandamento, um imperativo. Então, Kant está trazendo um novo conceito, o conceito da imperatividade. É como se existisse, já estudaram na língua portuguesa, né? O verbo imperativo. O que é o imperativo? Aquele que dá uma ordem. Então, existissem dois tipos de ordem na nossa cabeça, que vão conduzir-nos a ações boas ou ações ruins. A uma vontade boa ou uma vontade má. E esses dois imperativos, eles só são possíveis porque, de alguma maneira, a minha capacidade racional consegue filtrar. Estão acompanhando?
Vejam só, o iluminismo, ele reconhece a luz que a razão traz. Não é um racionalismo ainda como o cartesiano. Ele já sofreu alguma influência, por exemplo, das ideias de Hume, daquele escocês que nós conversamos nos slides anteriores. O Kant sofreu essas influências. E aí é como se ele tivesse pensando sobre o que o Descartes escreveu, pensando que o David Hume escreveu, e aí tivesse, não, peraí, existe sim aqui um papel para a razão, mas também existe aqui sim um papel para a emoção. E esse momento da emoção, ele vai encontrar um novo conceito, que ele vai chamar de imperativo. E o que seria esse imperativo? Para agir racionalmente, o ser humano precisa de princípios que são dados pela consciência moral. Então, vejam, o que o Kant está dizendo é que alguma coisa impera em nós. Alguma coisa nos dá ordem. Diz como você tem que agir diante das situações que lhe são apresentadas. Esta coisa, que para o Descartes é a razão pura, limpa, para Kant, como ele leu o Hume, ele identifica uma coisa mais flexível, vamos dizer assim, mais maleável, mais palatável, mais fácil de se compreender e de saborear, que ele vai chamar de consciência moral. Então, a consciência moral é a representante da razão. É na consciência moral que existem os princípios. E esses princípios, de alguma forma, chegou até nós. Uma parte do Kant, que é religiosa, vai acreditar que esses princípios chegaram até nós através do tempo de nossa existência, através das questões da imortalidade da alma. A parte religiosa do Kant vai depositar na eternidade da alma, na imortalidade da alma, essa característica dessa consciência moral, desses princípios que ditam como nós devemos agir diante das circunstâncias. Mas o outro lado do Kant, mais filosófico, essa fé filosófica, já vai definir isso, já vai apontar numa outra direção. E qual seria a direção? Sim, aquela do aprendizado. Que você aprende esses princípios desde pequeno, de uma forma ou de outra, por observação, pelo contato, pelo convívio, ou pela linguagem, seja ela da forma que lhe for apresentada. E ali sim, com esses princípios já recebidos, você vai construindo sua consciência moral, que conforme você for crescendo e tendo que tomar decisões, fazer escolhas, essa consciência moral vai ficar gritando no teu ouvido. Haja dessa maneira, não haja daquela maneira. Vá por esse caminho, não vá pelo outro. Compreendem? Então, analisando esses princípios, Kant recorreu ao conceito de imperativo. Na linguagem comum, o imperativo pode ser entendido como um mandamento, uma ordem qualquer. Faça, retire-se. Ou então, como algo que se impõe, um dever. Respeitar as pessoas é um imperativo para mim. É um exemplo de um dever. Então, eu costumo dizer, já falei isso em outras aulas, quando a gente está tratando questões sobre direito, talvez não com a turma de vocês, não com o segundo ano, mas com o terceiro, com toda certeza, mas isso vale para qualquer um de vocês. Qualquer um, não importa a idade, não importa a faixa etária. Quando nós reivindicamos direitos, sempre há um dever por trás ou mais de um. Então, esteja em dia com os seus deveres para reivindicar direito. Imagine, se você quer respeito, qual é o seu dever? Você quer ser respeitado, ou seja, você reivindica o direito de ter respeito. Qual é o seu dever? Isso, muito bem. Respeitar.
Então, muitos ignoram que por trás dos direitos existem os deveres. E se existem os deveres, vamos trazer isso para o iluminismo de Kant. O dever é um mandamento. É aquilo que você precisa fazer, que você precisa cumprir, que precisa estar sendo conduzido de forma correta para que você possa reivindicar em determinado momento aquilo que você deseja. Compreendem o que eu estou querendo dizer para vocês? É isso. Já viveram essa experiência? Ainda não? Então reflitam. Reflitam porque vão viver. Acontece com todos, pelo menos com todos que eu conheço. Eu não posso falar com toda a humanidade, porque eu não conheço toda a humanidade. Mas com todos que eu conheço, todos os seres humanos que eu conheço, todos aqueles que eu já li, isso se repete. Podemos ir? Próxima tela? Vamos lá. O que vocês acham dessa imagem? É um dever? E esse dever tem a ver com o quê? Muito bem quem respondeu. Com os atos de higiene que nos auxiliam na manutenção da proteção contra o vírus do Covid-19. Sim, lavar as mãos é um dever. Mas é um dever só com você? Você quer reivindicar? Está lavando suas mãos direitinho? Mas o que eu estou querendo dizer é que esse momento que nós estamos lavando a mão não é só para nós, é para o coletivo também. Porque se eu não estiver contaminado, ou se eu estiver e eu eliminei a contaminação, eu vou estar auxiliando alguém a não ser contaminado por mim. Compreendem? Da questão do imperativo? Tem certas coisas que a gente faz sem questionar. Porque a gente entende de primeira, logo no primeiro instante, que se eu não fizer, eu vou prejudicar outros. Enquanto nós não compreendermos que as nossas atitudes, por mais pessoais e subjetivas e íntimas, por mais que elas sejam íntimas, nossa, mas se nós não compreendermos que a nossa intimidade pode prejudicar a intimidade do outro, ainda estaremos vivendo o que o Kant vai chamar de imperativo hipotético. Mas, antes de falar do imperativo hipotético, anotem aí. Consciência moral é a nossa primeira palavra-chave. Consciência moral, primeira palavra-chave. Anotaram? Ótimo. Então, para Kant, o conceito de imperativo significa um enunciado que declara o que deve ser e o especifica sobre dois aspectos: o imperativo hipotético e o imperativo categórico. Ambos são gerados e produzem ação. Quando você está no imperativo hipotético, a ação é ordenada como meio de alcançar qualquer outra coisa que se queira. Ou seja, a ação é boa porque possibilita alcançar outra coisa além dela. Você quer passar o fim de semana na casa de alguém. Ou quer viajar no final do ano, ou quer passar férias em algum lugar, ou simplesmente quer sair, ou simplesmente quer ver televisão, ou quer comer alguma coisa que você goste. Perceba, todas as vezes que você pensa em alguma coisa que vai além da própria coisa que você precisa fazer, seria um imperativo hipotético. Então, eu quero ganhar um presente no meu aniversário. Qual é o imperativo para que eu ganhe um presente no meu aniversário? Me comportar adequadamente, talvez lavar a louça todos os dias, arrumar minha cama, ou quem sabe, não responder, não xingar palavrão, não botar uma gota de álcool na minha boca, e tantas outras coisas. Cumprir com minhas tarefas escolares, estar em dia com a matéria, tantas outras coisas. Tudo que você precisa fazer para alcançar uma terceira coisa
seria um imperativo hipotético. Então, trata-se de agir tendo em vista benefícios, como sentir prazer, adquirir coisas, alcançar a felicidade, ter sucesso, etc. Por exemplo, seja bom se quiser ser amado. Não roube se não quiser ir para a prisão. Não minta para não perder a credibilidade. Então, tem um imperativo. Tem algo que gerencia a sua ação. Todas as vezes que você vai fazer alguma coisa, você só faz ela porque você está condicionado a realizá-la para alcançar outra. Existe uma condição por trás. Isso seria um imperativo hipotético. Já fizeram isso? Já viveram isso de alguma maneira? Já viveram o imperativo hipotético? Comentem aí no chat, lá no Google Chat da sua turma. Comente, já viveu o imperativo hipotético? E você que está pelo YouTube? Comente aí. Já viveu alguma experiência fundamentada no imperativo hipotético? Então vamos lá, vamos para o próximo. Palavra-chave número 2, imperativo hipotético. Lembrando que nós estamos falando do iluminismo de Kant. Essa razão que ele critica, mas, ao mesmo tempo, atribui a ela um papel que ele chama de consciência moral, que é fundamentado em princípios, ao contrário do Descartes, que pensa na razão pura. Compreende? Inclusive, o livro que ele escreve é exatamente sobre crítica à razão pura. Ele acredita, sim, ele deposita na razão uma responsabilidade, mas não tanto quanto Descartes, mas também não é tanto quanto o Hume, que deposita na emoção, como sendo das coisas. A definição da moralidade. Então, o imperativo categórico seria o quê? Visa uma ação necessária por si mesma, ou seja, a ação é boa em si e não por ter como objetivo outra coisa, ou seja, não tem um interesse. Ela não está, vamos dizer assim, proposta a partir de uma intenção. Você tem uma intenção por trás, por isso que você age daquela maneira. Isso seria um imperativo hipotético. Mas quando você não tem intenção alguma, o imperativo é categórico. Portanto, é assim chamado por ser incondicionado, absoluto, voltado para a realização da ação, tendo em vista o dever. Sabe aquele fazer o bem sem olhar quem? Cumpra o seu dever sem pensar em mais nada. E não tem retorno. O retorno não é esperado. Ele pode até acontecer, mas é uma outra questão. Mas ele não é esperado. Você não condiciona a sua ação a esse retorno. Por exemplo, seja bom, não roube, não minta. Lembra um pouco os 10 mandamentos, né? Pois é. Lembra um pouco pela moral cristã, sim, mas isso é filosofia. Claro que nós estamos vivendo, na época, essa filosofia do século XVII, por mais que seja uma modernidade, tem elementos cristãos. Claro que vai ter. Todos esses homens e mulheres, filósofos e filósofas, beberam na água do cristianismo, até para poderem criticar. Uns criticam, outros absorvem parte do conhecimento. Então está aqui, para Kant, a vontade humana é verdadeiramente moral apenas quando regida por imperativos categóricos. Está aqui um jovem auxiliando uma senhora idosa a atravessar a rua. Um imperativo categórico. É nesse momento que, para Kant, a nossa vontade assume papel moral. A moral, para Kant, só existe daquela maneira, segundo o imperativo categórico. O imperativo hipotético, para Kant, não é moral plena. Não está plenamente incluso na moralidade do indivíduo, porque tem um jogo de interesse. E aí, provavelmente, tem uma questão racional. A vontade está ali sendo conduzida por outras questões. Está claro? Dúvidas, comentários, podem fazer. Fiquem à vontade.
Nas palavras de Kant, pelo imperativo categórico, o agir moralmente se funda com exclusividade na razão. Não se trata, contudo, de descoberta subjetiva, porque visa a universalidade. Então, nesse momento do imperativo categórico, a sua consciência é de fato moral. E essa moralidade está lá, armazenada na sua forma de agir. Mas não por ser você um indivíduo que tem interesses e quer aparecer, que quer se mostrar para a sociedade. E sim porque aquela sua ação pode ser compreendida como uma ação que beneficia toda a coletividade. Em outras palavras, as concepções éticas que norteiam a ação moral não se baseiam em condicionantes, que são os imperativos hipotéticos, como alcançar o céu, ser feliz ou evitar a dor, a prisão ou em qualquer interesse. Então, quando ele fala dessa questão de você agir sem condicionantes, que seria o imperativo categórico, é o que vai ser a ética para Kant. Essa consciência moral na sua plenitude, em que você age sem interesse algum. Suas ações não visam nenhum presente, nenhum aplauso, nenhum muito obrigado. Ela é por si mesma. Compreende o que ele disse aqui? Ela é por si mesma. Visa uma ação necessária por si mesma. A ação fala por si. Não tem nada por trás dela. É ação pela própria ação. Dúvidas? Então vamos lá. Prosseguindo. Por exemplo, a norma moral não roube. Para Kant, ela raiza na própria natureza da razão. Se aceitarmos o roubo, acompanhe o raciocínio. Se aceitarmos o roubo e se elevarmos essa máxima pessoal a um nível universal, haverá uma contradição. Porque se todos podem roubar, não há como manter a posse do que foi roubado. Então eu percebo aí que o roubar, o não roube, é imperativo categórico. É ação por si mesma. Porque se você considerar a hipótese de que roubar pode ser, é aceitável, opa, se você considera que roubar é aceitável, você vai ter que considerar que qualquer um pode, com essa tua afirmação, com essa sua reflexão. Se roubar é aceitável, todos podem roubar. E se todos podem roubar, nada será de ninguém. Não haverá posse. Porque até mesmo quem rouba pode ser roubado. Então, alguma coisa, algo vai ser quebrado aí. Vai haver uma ruptura nisso. Compreenderam? Por isso que é um imperativo categórico. Você age por si mesmo. Pela própria coisa. Você não fica pensando, por causa da prisão. É algo maior do que isso. Tá claro? Assinem aí. Coloquem aí. Inscrevam aí. Terceira palavra-chave, imperativo categórico. Anotaram? Então vamos prosseguir. Desse modo, os valores morais não estão fora de nós, porque somos portadores de uma vontade livre e cabe a cada um reconhecer seu dever. Esse é o ponto. Quando eu fico esperando alguém dizer o que eu devo fazer, eu ainda estou num processo evolutivo de compreensão da realidade. Por quê? Porque quando eu fico esperando alguém dizer o que eu tenho que fazer, vamos voltar lá no home. Eu ainda estou naquela condição heterônoma. Não encontrei minha autonomia.
eu espero alguém dizer o que eu tenho que fazer, esse dizer está fora de mim. Logo, a minha vontade não é livre. Então, eu preciso reconhecer o que eu tenho que fazer, independente de qualquer pessoa dizer. Vou pegar um outro exemplo da nossa vida diária, doméstica. Sei que vocês são muito jovens, né? Todos vocês, a grande maioria que está aqui nos acompanhando, são muito jovens, estão no segundo ano do ensino médio. Então, são dependentes de seus pais e mães. E vamos supor que os seus pais e mães definam que você deva reunir todo o lixo da casa e nas datas certas em que a coleta de lixo passa no seu bairro, você deve colocar esse lixo para fora. E aí você tem que ser lembrado toda semana, ou lembrada toda semana, de realizar essa tarefa. Já experimentou internalizar de que o seu dever de cuidar da higiene da casa, que é seu dever cuidar da limpeza, de manter a saúde do seu ambiente doméstico, porque lixo atrai insetos, animais nocivos ao ambiente doméstico, além do mau cheiro. Então, se você chegar ao ponto de internalizar esse valor moral, de que você tem a grata responsabilidade de cuidar da saúde da sua família, mesmo sendo um dos membros mais jovens da sua família, nesse momento você vai ter migrado do imperativo hipotético para o imperativo categórico e não mais vai precisar ninguém dizer quando que você tem que fazer. Você, antes de qualquer pessoa disser, falar qualquer coisa, determinar o que você tem que fazer, você já vai estar com o negócio pronto. Você vai estar com já o lixo todo recolhido, preparado para a coleta. Então, todo imperativo impõe-se como dever, mas essa exigência não é heterônoma, é exterior e cega, e sim livremente assumida pelo sujeito que se autodetermina. E esse momento é maravilhoso. Eu rogo que vocês, todos, experimentem esse momento em toda a plenitude, em tudo que vocês puderem fazer na vida de vocês. Até a sua fase adulta, sua velhice. Por quê? Você compreender que tem certas coisas que ninguém precisa dizer o que você precisa fazer, porque você já compreende, você tem uma consciência moral, é maravilhoso. E aí, é claro, quando isso tudo acontecer com mais de 50% da nossa população, é claro que o nosso país vai ser melhor. E eu tenho muita convicção de que isso um dia vai acontecer. Mas vamos prosseguir? Próxima tela? Vamos lá. Toda vida tem dignidade. A ideia de autonomia e de universalidade da lei moral leva a outro conceito, que é o da dignidade humana. E, portanto, do ser humano como fim e não como meio para o que quer que seja. Então, o que seria a dignidade humana? Para Kant, e até hoje para nós, que ainda é muito discutida, é você respeitar a pessoa por ela ser uma pessoa, respeitar qualquer indivíduo por ele ser um indivíduo, e não por interesse. Essa é a questão do imperativo categórico. Eu respeito você não porque você é ou está meu aluno ou minha aluna. Respeito você porque você é um indivíduo. É um ser humano. É por isso que eu te respeito. Mesmo que você não tenha estudado tanto ainda, porque nasceu depois de mim, eu tenho certeza que você vai poder saber muito mais coisas do que eu. Porque uma hora você vai continuar existindo aqui nessa terra. Vai continuar estudando e tendo acesso a todas as descobertas. E eu já terei morrido pela lei da natureza. E isso é maravilhoso, porque isso me dá uma esperança enorme de que o mundo pode ser cada vez melhor a partir do momento que você melhorar. Não precisa ficar esperando o mundo externo melhorar, tem que melhorar por dentro.
Vamos começar pela dignidade, então? Isso, gostei. Então vamos lá. Kant distingue as coisas que têm preço das que têm dignidade. Essa é uma sacada maravilhosa desse Immanuel Kant. Falar do que tem preço e do que tem dignidade. O que vocês acham que vai ter preço? Quem é que vai ter dignidade? Pois bem, as que têm preço podem ser trocadas por um valor equivalente. Mas as que têm dignidade valem por si mesmas e estão acima de qualquer preço. Quem seria? Nós, seres humanos. Qualquer ser humano tem dignidade, porque não tem preço. Vale por si. Não importa se é alto, se é baixo, se é gordo, se é magro, se é jovem, se é idoso, se é portador de necessidade especial, se é pobre, se é rico, se é negro, se é branco, se tem qualquer outra etnia. Não importa. Todos somos seres humanos, somos indivíduos. E essa é a base, a dignidade humana que Kant está trazendo na sua discussão, é a base dos direitos humanos universais. Isso aí. Estão compreendendo? Comentem aí no chat, no Google Chat. Deixem aí suas perguntas, seus comentários. Vamos dialogar. Essa aula é maravilhosa, porque ela serve para que a gente possa estar conversando sempre. Tá bom? E eu já aproveito para agradecer a todos vocês que têm comentado, deixado seus comentários, participado ativamente. Vocês auxiliam muito a preparação dessas aulas. Lembrando sempre que essas aulas são sempre preparadas pensando em vocês, com muito carinho, com muito cuidado, para que todos vocês possam sair sempre melhores no final desta aula do que quando entraram para assisti-la. Vamos lá, próxima tela, palavra-chave número 4, dignidade humana. Já estamos chegando no finalzinho da nossa aula, estamos até já saudades. Mas, para a gente finalizar, o último conceito, que é o conceito de utilitarismo ético. No contexto das teorias liberais, que é essa toda que vem a partir do século XVII, século XVIII, desenvolveu-se o utilitarismo, como a intenção de estender aqueles benefícios a todas as pessoas. Seus representantes principais foram Jeremy Bentham, do século XVIII, né? Nasceu em 1748, faleceu em 1832, e John Stuart Mill, que nasceu em 1806 e faleceu em 1873. Para os utilitaristas, a verdade depende dos resultados práticos alcançados pela ação, o que não significa reduzir grosseiramente a verdade à utilidade. Não é que a verdade é útil, mas os resultados para os utilitaristas, quando são alcançados por prática, por testes, experiências, aí sim eles consideram aquilo como verdade. Então, uma proposição é verdadeira quando funciona, isto é, permite que nos orientemos na realidade, levando-nos de uma experiência a outra. Deu certo, funcionou, está correto, é verdadeiro. Não deu certo, não é verdadeiro. Claro que vão existir críticas, como todas as ideias filosóficas, mas o importante aqui dos utilitaristas é mais uma visão, mais uma percepção, mais uma interpretação do mundo. Do ponto de vista moral, o utilitarismo representa uma forma atualizada do hedonismo grego. O que seria o hedonismo grego? Já falamos sobre isso. É quando se destaca a busca do prazer e a tomada do princípio de utilidade como critério para avaliar o ato moral. Conclui-se que o bem é o que possibilita a felicidade e reduz a dor e o sofrimento. Então, o hedonismo é aquele que busca o prazer, a satisfação dos seus desejos. Para o utilitarista, ele usa também essa referência da satisfação dos seus desejos, sendo que ele traz um detalhe, por isso que é o utilitarismo ético, que esse bem, essa satisfação, ela pode acontecer, mas desde que beneficie o maior número de pessoas. Então, já considera o coletivo nesse contexto. Então, chegamos assim. Se qualquer pergunta tiverem, coloque aí no Google Chat, nos comentários do YouTube. E assim nós chegamos já ao final de mais uma aula de filosofia para o segundo ano do ensino médio, mas que pode ser
acompanhada por qualquer um de vocês, não importa a formação que vocês tenham. Mas antes de nos despedir, é claro, nós temos o nosso exercício, o nosso momento de teste. Então, vamos lá para o nosso exercício de fixação. Lembrando, se vocês estão matriculados, em uma das turmas que a gente trabalha, vocês vão receber um formulário com todas essas opções, A, B, C, D e E. E aqui vocês acompanham a leitura, respondem com a opção correta e depois marquem lá. E se estiver acompanhando pelo YouTube, é só colocar no comentário. Então, segundo a fórmula universal do imperativo categórico, uma ação está correta quando? Letra A, está de acordo com o princípio de autoconservação. Letra B, gera maior felicidade e bem-estar para o maior número de pessoas. Letra C, está de acordo com os 10 mandamentos. Letra D, é uma ação correta. E letra E, pode ser praticada por todas as pessoas. Escolham a opção de vocês e marquem lá na atividade ou coloquem no comentário. E antes de nos despedirmos, claro, temos a nossa mensagem. Como todas as semanas, temos uma mensagem para vocês saírem daqui refletindo mais um pouco. E nós trouxemos, para passar a mensagem de hoje, o filósofo grego Aristóteles. E ele nos diz o seguinte: a excelência nunca é um acidente, é sempre o resultado de alta intenção, esforço sincero, inteligência e execução. Representa a escolha sábia entre muitas alternativas. Escolha, não acaso, determina o seu destino. Vamos repetir o que Aristóteles disse. A excelência nunca é um acidente. É sempre o resultado de alta intenção, esforço sincero, inteligência e execução. Representa a escolha sábia entre muitas alternativas. Escolha, não acaso, determina o seu destino. Comentem essa mensagem de Aristóteles, se assim acharem necessário. Fiquem à vontade para isso. E assim, concluímos mais uma aula de filosofia, com uma convicção de que próxima semana, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, estaremos juntos novamente, mesmo separados. Assim nos despedimos e garantimos a vocês que na próxima semana teremos mais uma aula de filosofia. Que assim seja. Até a próxima semana. Fiquem com Deus.